Graça e paz à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Feliz de ver cada irmão na casa de Deus. Feliz pelos que estão na casa do Senhor. Meus amados, pela manhã, depois da EBD, falávamos sobre a pandemia, né? E as consequências da pandemia. Mas na verdade, o que já falávamos na pandemia era que a pandemia ela só veio para revelar, né? O pastor falou, mencionando, e nós tínhamos falado aqui. A pandemia só veio revelar os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos. E eu tinha dito aqui já uma vez e repito, meus amados, não se espantem com nada que vai acontecer com a igreja daqui para frente. Só os verdadeiros cristãos vão permanecer. Não se espantem. Lembra também do que foi dito aqui na EBD. Quanto mais perto da cruz Jesus chegava, a multidão diminuía. Essas coisas não podem sair do nosso coração. É claro que isso não diminui o nosso amor pelas almas, não diminui o nosso desejo de ver a casa de Deus cheia, não diminui. Porém, a gente não pode esquecer do que está acontecendo, sendo que está se aproximando a volta do nosso Salvador. Só os fortes, só os verdadeiros que vão permanecer. Isso precisa estar claro para cada um de nós. Precisa estar claro para cada um de nós. Estou feliz pela vida de cada um que está na casa de Deus nessa noite. Como eu costumo dizer, superando barreiras, como louvamos aqui na sexta, né? Rompendo em fé. Verdadeiramente os cristãos de verdade estão rompendo em fé para continuar firmes, como abrimos o estudo pela manhã hoje, da necessidade de estar firme na caminhada com o Senhor. E meus amados, como hoje tudo ceia do Senhor, e o tema que Deus tem para tratar conosco, Deus ele tem falado algo no meu coração por esses dias, e eu confesso que tenho relutado, né? Relutei, falei, não deve ser isso não, Senhor. Relutei porque não só pela complexidade do assunto, que é complexo, mas também pelo que se pensa do assunto ser tratado dentro da igreja. Só que a gente pode até relutar contra a vontade de Deus, mas não ir contra ela. Você reluta, mas uma hora você tem que ceder e falar, não, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. E eu fiquei meditando sobre isso, que é algo que tem afetado a humanidade. Eu não estou dizendo algo que tem afetado A ou B, uma pessoa A, uma pessoa B, um lugar A ou lugar B. Eu estou falando a humanidade. Pessoas de todos os lugares, de todos os países, de todas as etnias, de todos os lugares isso tem afetado. E é exatamente disso que Deus tem incomodado meu coração, para tratar com o povo de Deus e tratar com a igreja. Algo que tem afetado a humanidade. E no que diz respeito à humanidade, nós estamos aqui inseridos nela. A igreja do Senhor Jesus Cristo está aqui, está inserido. Jesus, olhando por nós em João 17, ele disse: olha,
Eu não peço ao Pai para que os tire. Olha, Senhor, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Não peço para que o Senhor nos tire do mundo, mas que o Senhor nos livre do mal. Não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo, e Jesus orou para que para que o Pai nos livrasse do mal. E existe um mal que está acontecendo aí no mundo. Que mal é esse, pastor? É um mal chamado doenças emocionais. Doenças emocionais. E não é, ele está falando, não é psicólogo, embora pastores muitas vezes tenham que agir como um psicólogo, não é formado em psicologia, psiquiatria, nada dessas coisas. Mas o que Deus coloca no coração a gente tem que falar. Então existe um mal na humanidade chamado doenças emocionais. E eu disse que relutei não só porque é complexo o assunto, mas por conta de muitas coisas que é dita no meio cristão também sobre isso. Eu vou dizer o que é dito muitas vezes no meio cristão, dentro da igreja. Nosso psicólogo é Jesus, logo o crente não sofre de problemas emocionais. Mentira. Crente não sofre de problemas emocionais. Nosso psicólogo é Jesus. São coisas ditas no meio cristão. Problemas emocionais é falta de fé. Problemas emocionais é resultado de pecado. Não que o pecado não confessado, o pecado guardado, o pecado escondido, o pecado não revelado diante do Senhor, não mostrado diante dele, não gere consequências. Estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que pessoas falam, não, problemas emocionais é pecado. E não é a causa. Problemas emocionais é coisa para doido, para maluco. É o que é dito, gente, até dentro das igrejas. Problemas emocionais é exagero da pessoa, é exagero dele, é exagero dela. Problemas emocionais é frescura. É o que muitos dizem, é frescura. Então Deus colocou um tema no meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. E vai ser exatamente nesse mês de setembro. Os irmãos viram a cor das paredes aqui da igreja, né? E muitos chamam de setembro amarelo. É um combate a essas questões emocionais. Mas não foi por causa do setembro amarelo, não foi por causa disso que é uma história que começou lá nos Estados Unidos em 1994, com um jovem de 17 anos que tirou sua própria vida, que se suicidou. E ali os pais desesperados, que acabam de perder um filho que se suicidou com 17 anos, no velório, começa a entregar para as pessoas ali no velório uma mensagem com uma fita amarela escrita para eles ali, tome conta da vida de vocês, se estão com problemas emocionais, vai tratar. Mas não foi algo de Deus, foi algo que não, porque é setembro, vou tratar de não, foi Deus que colocou algo que eu estava relutando, mas foi que Deus tratou no meu coração. Por isso o tema é saúde emocional em tempos difíceis. E eu pergunto, é possível? Você responde para Deus, responde para o seu consciente, é possível ter saúde emocional
Aí o Senhor me leva para a palavra e Ele responde no meu coração: é possível. Que palavra é essa? Filipenses capítulo 4. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Hoje de manhã nós abrimos só no versículo 1, mas agora será o versículo 13, tão conhecido, que Deus tem tratado no meu coração. Todos acharam? Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz assim, todos conhecem: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu gostaria de pedir para a igreja no 3 repetir comigo esse versículo, por gentileza. 1, 2, 3. Posso todas as coisas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oremos, feche os teus olhos. Pai amado e querido, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. Se o Teu Espírito Santo, meu Pai, habita, a luz habita, e onde a luz habita, as trevas ela é dissipada. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja qual for a área, que a luz do Senhor esteja dissipando nesse momento, meu Pai. Em nome de Jesus, o Senhor tem a liberdade de agir, de falar, de tratar, de trabalhar, de moldar, de ensinar, de mostrar. Faz a obra, Espírito Santo de Deus, no nosso meio, como desde o começo do culto já está fazendo. Pai, trabalha segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje a gente tem uns visitantes aí, né? Essa abençoe a vida dele. Amados, o que essa palavra ela tem de conhecida, ela tem também de más interpretações, né? Os visitantes é eles aqui, viu? Entenderam, né? Meus amados, o que essa palavra ela tem de conhecida, ela tem de más interpretações. E a criatividade vai longe, né? Vai longe. Principalmente de pessoas interesseiras, de pessoas que estão preocupadas somente com matéria, com palpável, com pessoas que estão preocupadas em agradar os ouvidos daquele que ouve, pessoas que estão preocupadas em agradar a igreja. Aí pega um versículo como esse, interpreta do jeito que quer, e aí depois a gente vê o resultado na vida das pessoas. Só que esse versículo que nós lemos, meus amados, ele está inserido dentro de um contexto de agradecimento do apóstolo Paulo a uma igreja que compreendeu o que é contribuir e ofertar com o reino de Deus e com a obra missionária. Para começo de conversa, esse versículo está inserido dentro desse contexto. E o apóstolo Paulo, nos versículos antes, já vem demonstrando esse agradecimento à igreja, agradecendo os irmãos. E eu gosto muito da preocupação do apóstolo Paulo em tratar desse assunto de ofertas.
Gosto muito da preocupação dele, de deixar a igreja ciente e clara. Olha, eu estou feliz, mas mesmo que não viesse, olha, mesmo que não chegasse a oferta, então eu vejo nele essa preocupação de tratar isso. Por quê? Porque a gente sabe, líder de igreja, falando de dinheiro, a gente já sabe o resultado. É só você perguntar aí fora. O que você acha de pastores? Vai perguntar lá fora, você vai ver. A primeira coisa que vão falar é de dinheiro. É ladrão. Quer roubar os irmãos da igreja. Então a preocupação do apóstolo Paulo, ao mesmo tempo agradecido pelas ofertas, ao mesmo tempo mostrando isso, essa preocupação de deixar as coisas claras, de mostrar que ele não é interesseiro em dinheiro, na matéria, nem nada dessas coisas. Paulo agradece, mas quer deixar claro isso, que mesmo que as ofertas não chegassem, ele saberia como lidar com a situação. Aí talvez você diga assim: mas pastor, o que isso tem a ver com problemas emocionais? É exatamente isso. A atitude do apóstolo Paulo de dizer para a igreja: se a oferta de vocês, eu estou agradecido porque chegou, mas se a oferta de vocês não tivesse chegado a mim, eu saberia como viver. E é exatamente isso. Você pode ver isso no versículo 11. Nós lemos o 13, mas no 11, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Se tenho pouco, eu vou reagir de uma forma. Se tenho muito, eu vou reagir também da mesma forma. Aí eu perguntando, pensando comigo mesmo, então, meu pai, como o apóstolo Paulo, sendo um ser humano como cada um de nós, como cada um de nós aqui, ser humano que Deus criou, seres emocionais, talvez porque o nosso pai é um ser emocional. O pastor, que é isso? Deus é um ser emocional? Você acha que ele não se entristece com você se você virar as costas e abandonar a obra, abandonar o reino, abandonar a igreja, sair fora do evangelho, sair fora da palavra? Você acha que ele não se entristece? Ele se entristece. É só você olhar em toda a palavra, mas especificamente você olha no Antigo Testamento, a tristeza de Deus de ver um povo o abandonando, virando as costas, abraçando ídolos, abraçando deuses de outras nações. Nós falamos disso aqui numa sexta-feira atrás. Você acha que Deus não se alegra? Então, além de Deus não é aquilo que só tem, Ele é o próprio sentimento. Viu que o evangelista ministrou aqui na sexta? Deus, Ele não tem amor. Deus, Ele é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. E Deus criou a gente seres emocionais, que tem emoções. Aí a pergunta que eu estava dizendo, como que o apóstolo Paulo conseguia reagir? Como ele conseguia administrar as suas emoções, mesmo tendo pouco, ou mesmo tendo muito? Como ele conseguia?
Aí eu te pergunto, será que nós podemos afirmar que o apóstolo Paulo tinha saúde emocional, sim ou não? Será que o apóstolo Paulo ele era saudável emocionalmente? Quando eu olho para as escrituras e vejo as atitudes dele, eu falo, oh pai, é impossível ele não ter e não ser emocionalmente saudável. E se era, é possível a gente ser também. É possível a gente ser também. É possível, pai. Saúde emocional é a capacidade de administrar as próprias emoções diante de circunstâncias. E o apóstolo Paulo transmitiu para a igreja aos Filipenses duas circunstâncias: tendo pouco ou tendo muito. Tendo pouco ou tendo muito. Eu vou reagir da mesma forma. Tenho pouco ou tenho muito. Então, saúde emocional é a capacidade de administrar as próprias emoções diante da circunstância, experimentando um bem-estar capaz de fazer uma pessoa viver e atingir os objetivos. E aí eu meditando nisso, eu falei, agora eu entendo, meu pai, como que o apóstolo Paulo, estando dentro de uma prisão romana, conseguia escrever para uma igreja: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Está no próprio capítulo 4 aqui, só que no versículo 4. Como que você pode estar dentro de uma prisão romana e falar de alegria? Um crente sem um mínimo de saúde emocional não consegue. Não consegue. Se uma dor de cabeça já faz um crente abandonar o Evangelho, abandonar Cristo, abandonar a igreja, abandonar uma dor de cabeça, uma dor no dedão, uma dor nas costas, uma dor nisso, uma dor naquilo, já faz o crente abandonar. Mas você imagina dentro de uma prisão romana e escrever para a igreja: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. E o apóstolo Paulo fazendo isso, falei: meu pai, só é possível alguém que tem saúde emocional. Porque, como vimos, saúde emocional é a capacidade de administrar as suas emoções com as circunstâncias que estão acontecendo ao seu redor. Capacidade de administrar suas emoções. Eu estou falando de saúde mental, que entra já dentro da psicologia, que entra dentro da psiquiatria. Estou falando disso. Estou falando de saúde emocional. Capacidade de administrar essas emoções quando você se depara com situações. Lembra que nós falamos aqui na EBD pela manhã sobre os de repentes que acontecem na vida do povo? E quando uma tempestade chega de repente na sua vida, qual é a reação? E eu não estou dizendo que uma pessoa que tem saúde emocional não se entristeça com uma situação ruim que aconteça. Estou dizendo isso. Tristeza faz parte das emoções. Mas a falta de saúde emocional no crente ou na pessoa, ela está mostrando que quando essa situação chega, a tristeza tomou conta da pessoa de tal maneira que mudou o comportamento dela, mudou o comportamento dessa vida. Ela já não enxerga mais a vida como tem que enxergar, ela já não enxerga mais as pessoas como tem que enxergar. A tristeza tomou essa vida de tal maneira, porque não teve saúde emocional, não conseguiu administrar. Olha, Senhor, eu estou triste sim com essa situação, mas essa tristeza não vai me parar, não, Pai. Essa tristeza não vai me parar, não, Pai. Eu estou triste sim com essa luta, mas não vai me parar. Eu vou continuar
Você consegue ver o apóstolo Paulo mencionando essas coisas? Como você consegue enxergar a saúde emocional nele? Ele começa a tratar isso com a igreja. Tudo isso dentro de um contexto de oferta. Falando para eles, se chega, pensa, eu estou agradecido, mas se não chegasse, não era algo que eu ia morrer não por isso. O versículo 12 ele está dizendo que, sei estar abatido. Em outras traduções, eu sei o que é passar necessidade. Sei estar abatido ou passar necessidade. Sei também ter abundância. Saúde emocional na vida de uma pessoa é quando ela consegue viver, mesmo tendo muito e mesmo tendo pouco. Você percebe que uma pessoa não tem saúde emocional quando a necessidade bateu na porta, já se desespera e já toma atitude que não deveria, toma atitude precipitada, sai correndo em um monte de lugar para tentar resolver a situação e faz de tudo. Por quê? Porque a necessidade chegou e não consegue viver diante de uma necessidade, não consegue. Mas você também tem um outro lado. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sei ter em abundância. Talvez antes de ser cristão, talvez antes do encontro de Jesus no caminho de Damasco, talvez Paulo fosse um homem abastado, fosse um homem rico. Talvez ele fosse. Então talvez ele esteja lembrando: eu sei o que é ter em abundância. E muitos não sabem ter em abundância. Não sabem. Porque quando tem muito matéria, quando tem muito dinheiro, já começa a se esquecer de Deus, já começa a abandonar o Evangelho. Quando queria, aí buscava, aí estava na oração, aí estava tudo. E quando Deus abriu a porta, escancarou, a bênção foi grandiosa, e já começa a afastar, já começa a abandonar, já começa a deixar de lado, já começa. Você percebe? Agora você entende porque muitas vezes Deus chega em nós. Porque muitas vezes a gente fala: Senhor, abre aquela porta, Pai. Senhor, faz com que aquela situação dê certo, Senhor. Se aquela situação der certo, Senhor, meu Pai, vai ser uma bênção financeiramente falando. Senhor, vai ser algo grandioso. Aí não acontece. Sabe por quê? Em muitos momentos Deus fala: porque se eu fizesse der certo na sua vida, eu ia te perder. Eu ia te perder. Se eu abro aquela porta na sua vida, eu ia te perder, você ia sair fora. Não existe estrutura emocional, você ia sair fora, você ia abandonar. Você não ia continuar a caminhada. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sei o que é ter abundância, mas sei o que é passar por necessidade. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Eu olho para isso e falo: meu pai, ele tinha saúde emocional, porque senão ele não ia aguentar. E engana-se quem pensa que foram somente essas as circunstâncias que o apóstolo Paulo passou. É só você abrir na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 e diante, você vai ver, você vai observar cada circunstância que o apóstolo Paulo passou na vida dele. Prisões, situações de extremo perigo, que ele fala: olha, sofri perigos na estrada, sofri perigo de assaltante, sofri perigo dos judeus, sofri perigo dos falsos cristãos,
passou sede, fome e frio nas suas viagens missionárias. Sede, fome e frio nas suas viagens missionárias. Alguma dessas coisas aqui chega perto do que você está passando hoje? Chega perto? Aí ele vai em 2 Timóteo, no capítulo 4, vai expressar para Timóteo a sua... não sei se a indignação é a melhor palavra, mas ele demonstra para Timóteo o quão decepcionado ele estava com pessoas. Ele disse: olha, Demas me abandonou, olha, muitos outros me abandonaram. E aí, como que você reage a pessoas que te abandonam? Como você reage? Você ajuda, você estende a mão, você faz de tudo. Aí a pessoa melhora e te abandona. E aí? Aí eu pergunto: como que pode, depois de vivenciar todas essas situações, chegar lá no final e dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé? E aí? É o sonho de todo crente, é o sonho de todo cristão, vivenciar as situações da vida, permanecer de pé, firmes, como dissemos aqui pela manhã, para poder chegar no final e falar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por isso a pergunta é, meus amados: como está a sua saúde emocional? Meu irmão e minha irmã, como está a sua saúde emocional? Significa que como você está reagindo às circunstâncias que têm chegado na sua vida. E talvez as circunstâncias sejam até parecidas com a de Paulo. Decepções com pessoas, decepcionado com vidas. E aí, como você está reagindo? As suas reações, elas vão revelar a sua saúde emocional. E Deus, Ele colocou no meu coração essa palavra para que a igreja do Senhor não aumente as estatísticas lá fora. Não aumente. Você sabia que, segundo a OMS, o Brasil já é o país mais ansioso do mundo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil já é o país mais ansioso do mundo. O Google não para de ver aumentar as pesquisas sobre ansiedade. É um dos assuntos que as pessoas mais procuram na internet, no Google, é sobre ansiedade, segundo o Google Trends. É o que as pessoas mais têm buscado. Para você ver que o assunto é difícil, pode ser complexo, mas nós precisamos falar. Que é algo que ninguém vê. Tem um livro que eu não me recordo quem é o autor. Peter, se eu não me engano, não sei. Eu li só um pouquinho do primeiro capítulo, mas a capa me chamou a atenção, que é como se fosse um iceberg. Só que no fundo, a parte de baixo do fundo do mar mostra a parte maior do iceberg estava embaixo do mar e não em cima. Que questões emocionais muitas vezes são as piores, elas estão lá onde ninguém está vendo. Doenças silenciosas que as pessoas não demonstram muitas vezes assim: tá tudo bem, mas Deus sabe
jornal O Globo, na parte de saúde. Segundo um estudo mundial, as mulheres nunca estiveram tão estressadas e tristes como na última década, como agora. As mulheres nunca estiveram tão estressadas e tristes como agora. Para a gente entender a seriedade do negócio, falamos da pandemia. A pandemia gerou 25% de aumento da prevalência global em ansiedade e depressão. É o que a pandemia trouxe. Segundo o IBGE, o número de diagnóstico de depressão aumentou 34% entre 2013 e 2019. Então é bem provável que você cruzar aí na Carijosa, na rua, com uma pessoa que é depressiva e você não sabe. E você olha para a palavra de Deus e vê o apóstolo Paulo, ele tinha tudo para ser depressivo e não era. Ele tinha tudo para sofrer de transtorno de ansiedade generalizada e não sofreu. Porque se tivesse sofrido, a Bíblia ia mostrar, porque a Bíblia não mente. Ele tinha tudo para sofrer de transtorno, de depressão, de pânico e não ia. Mas não sofreu. Então, se existe uma mobilização secular lá fora, por que a gente não vai tratar com os filhos de Deus? Os crentes estão todos sujeitos a passar um monte de situação na vida, sujeito a diversas situações, traições, abandono de pessoas, ser ignorado pelas pessoas, ser humilhado pelas pessoas, ser maltratado, as pessoas mentirem para você, decepcionarem você. Todos nós estamos sujeitos. Agora, como você está reagindo a isso? Pastor, qual é o segredo do apóstolo Paulo? Essas 3 palavrinhas aqui do apóstolo Paulo me chamam a atenção. 3 palavras. Não significa, meus amados, que problema patológico, questão emocional não tem que ser tratado com um profissional. Não estou dizendo isso, não sou um irresponsável. Não sou um irresponsável. Porém, eu não posso deixar de dizer que o apóstolo Paulo estava perto de Deus. Ele estava perto de Deus. E quanto mais distante de Deus eu e você estiver, nós não teremos saúde emocional. Não teremos. O apóstolo Paulo, ele disse 3 coisas aqui que me chamam a atenção. No versículo 11 que nós tínhamos lido, ele diz: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi. E no versículo 12 ele diz assim, ó: em todas as coisas estou instruído. Ele aprendeu com quem? Ele foi instruído por quem? A se controlar diante das circunstâncias, se não é com o Espírito Santo de Deus e o Deus Todo-Poderoso que dá essa estratégia para nós termos saúde emocional diante das circunstâncias que aparecem. E aí ele completa: tudo posso naquele que me fortalece. Todas
Porque estava próximo de Deus. Um dia ele não queria chegar nem perto de Jesus, mas depois daquela situação no caminho de Damasco, ele nunca mais saiu de perto de Jesus. E Jesus vai fortalecendo, e Jesus vai dando forças, e Jesus vai dando capacidade de poder administrar, irmãos. Eu sei que cada um tem sua história, eu sei que cada um tem sua luta, eu sei que cada um tem suas provas, mas busque em Deus sim forças para ter verdadeiramente saúde emocional, porque isso tem afetado os crentes. É por isso que muitas vezes a gente não consegue explicar por que a igreja está vazia. As igrejas, não é a igreja Batista El Shaddai, são as igrejas. Você conversa, você fala, você ensina, você mostra a necessidade, e mesmo assim as pessoas não querem. A saúde emocional já está afetada da pessoa. Mas estamos aqui para Deus nos fortalecer. Amém, meus amados? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você voltar para sua casa, você vai se deparar com a sua circunstância. Eu quero ver como você vai reagir a ela. Quando você voltar lá para o teu trabalho amanhã, você vai se deparar com aquela circunstância. Como você vai reagir àquela situação? Quando você voltar para sua família, você vai se deparar com aquela situação. Como você vai reagir? É só Deus que fortalece, que dá ânimo, que dá vigor, que nos coloca de pé. Que os irmãos se coloquem de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo posso daquele que me fortalece. Eu posso estar de pé diante de toda e qualquer circunstância por causa do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que assim nós vamos caminhando até a volta do nosso Salvador, até a volta de Cristo. Mas não desista, não desanime, não para. Estenda as nossas mãos, oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, essa palavra ela tem poder, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nenhuma doença emocional é surpresa para o Senhor, Pai. O Senhor é Criador de toda